Gente querida, gente abençoada, estamos em mais um episódio da segunda temporada do podcast Sem Limites. E vocês que já estão aí familiarizados conosco sabem que esse podcast é um podcast sem limites para ideias, sem limites para perguntas e respostas, sem limites para um diálogo, sem limites para um bom bate-papo, sem limites para que a sua casa, a sua família seja edificada. E você que está chegando agora, eu quero que você saiba que você faz parte dessa família. Inclusive, já chega aí, ó, se inscrevendo, deixando o seu like, se compartilhando, comentando bastante. Estou aqui com meu brother, meu companheiro de bancada, o melhor, Vitor Souza. Diz aí, Vitor. Fala, galera. Paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual hora vocês vão assistir esse podcast, mas quero falar que vocês estão na segunda temporada, 27º episódio, viu? É incrível. E hoje é um convidado totalmente especial. Chegamos no 27º episódio, hein, rapaz? Tá em outro nível. Nos ajudou o senhor. Segunda temporada tá em outro nível. E para que vocês conheçam, né, nosso convidado de honra, posso dizer que de honra, né? É de honra, esse é de honra. Introduzir esse príncipe. A gente sempre sentindo falta daquele toque feminino. Sim. Né? Faltou a nossa companheira, nossa mana, Dani Cunha, que vocês sabem, está deputada federal, está em várias missões, fazendo um trabalho lindo lá em Brasília. E quando ela está, a gente sabe que é diferente, né? Tem um toque diferente, ela tem uma mente brilhante. Mas a gente vai aqui tocando barco. Sim, com certeza. E hoje, para brilhantar o nosso episódio 27 da segunda temporada do podcast Sem Limites, eu estou recebendo aqui um cara, um brother, um irmão. Já era um desejo meu trazê-lo, até porque pela história que nós temos, tem gente que nem sabe, mas aqui tem uma história muito poderosa e Deus tem soprado o seu ministério com as asas do vento. Deus tem feito assim algo extraordinário. Ele que já há mais de 22 anos tem ministrado a palavra de Deus pelo Brasil afora. E hoje, Vitor, é uma honra para nós muito poder grande receber aqui pastor Arthur Gadelha. Seja bem-vindo ao podcast Sem Limites! Que alegria poder estar aqui hoje. Quero louvar a Deus pela vida de cada um que está conosco aqui nessa programação, assistindo esse podcast. Uma honra para mim, pastor Renan, pastor Vitor, poder estar aqui com vocês. E eu estava já desejoso de estar aqui. Eu sou um acompanhante também do podcast. Onde nós estamos, eu e a minha família, estamos sempre acompanhando os convidados que estão aqui e torcendo para que tudo que Deus colocou nas mãos de vocês dê certo, prospere. E é um prazer estar aqui com essa equipe abençoada. E vamos para cima. Que Deus tem para a gente é muito grande. É uma alegria poder te receber. E a gente estava falando nos bastidores que nós estamos agora levando o podcast para um novo rumo, para uma nova etapa. A gente está indo para um novo nível desse podcast. Legal. E ter você aqui para marcar essa nova etapa, esse novo tempo, esse novo nível, para mim é especial. Uma, pela aquilo que você representa na minha vida, na minha história. Existem pessoas que não sabem, vão saber hoje aqui a relevância, a importância que você tem na minha vida e no meu ministério. E ter você conosco aqui, né? Principalmente você como um grande pregador, a gente estava falando, um grande biblicista. Um dos maiores do Brasil. Para mim, na minha opinião, maiores. é um dos maiores do Brasil. Sim. É aquele cara que pega ali o texto e destrincha. E eu aprendi muita coisa boa com o pastor Arthur, que daqui a pouco a gente vai comentar. Aqui na mesa a gente tem 3 pregadores, né? Verdade. Vitor Souza, que é um pregador dessa nova geração que tem crescido aí forte, com muita graça. Glória a Deus. Eu que você já conhece, estou aí remando. Tá pegando aí. E pastor Arthur, tem essa mania pastor Arthur, que é um fenômeno de Deus, sem dúvidas, aqui com muita humildade. Ele é um cara que tem maturidade para ouvir isso. Na minha opinião, é um dos maiores dessa geração. Arthur, para a gente já começar aqui o bate-papo, acredito que, claro, muitos te conhecem, mas tem gente que provavelmente está aí e deve estar curioso em saber quem é o... Agora, eu não quero falar do pastor, a gente vai chegar no pastor, mas tem gente que quer saber quem é o Arthur Gadelha, da onde saiu, Arthur, da onde você nasceu, sua família, essa sua história, que a gente sabe que hoje vem muito o que nós carregamos. Verdade. Mas o que nós carregamos é consequência de onde nós saímos, das nossas raízes. E eu queria já começar, para a gente já começar aqui a construir o nosso bate-papo, acredito que a curiosidade aí da maioria, quem é o Arthur Gadelha? Renan, eu tenho uma enorme satisfação de poder sair de Bangu, Vila Kennedy, né?
Na verdade, Zona Oeste aí, já É meu conterrâneo, hein? Aí, ó, Zona Oeste também aqui, ó. Tá de Campo Grande, Olha, né? Sou de Bangu, forte aqui Bangu. hoje. Também? Bangu. Ó, sou de Bangu também. Vila Kennedy. Sou filho da Vânia Gadelha, sou filho do Carlos Gadelha. Mas, ó, um beijo, Pastor Carlos, saudade. São pastores. E a minha infância foi servindo a Jesus aí com 12, 13 anos, começando a pregar. Uau. Hoje eu faço... Acredito que de 27 agora de outubro eu faço 33 anos, então é 20 anos pregando o evangelho. Saí de Bangu, hoje não moro mais em Bangu, mas eu carrego a Vila Kennedy no coração. Sim. Sei das origens, tudo que Deus fez na Vila Kennedy. Eu lembro da minha época como um pregador, sonhando, subindo o monte 3 vezes por dia, né, lendo a palavra de Deus com muita veemência e buscando sempre melhorar. E tudo que Deus está fazendo hoje são marcas do passado que eu passei na Vila Kennedy, né, criando as colunas centrais de um homem de Deus, que são as bases principais, que é o caráter, que é o conhecimento do amor do pai e da mãe. Meus pais não eram crentes, eu sou o primeiro crente na família. Uau. E eu acabei levando todo mundo. Glória e a hoje Deus. meus pais são pastores, né, minha família serve a Jesus. Forte, hein? E da Vila Kennedy para o mundo. Então, pode vir alguma coisa boa da VK. Pode. Não, e a Zona Oeste sempre produzindo grandes talentos. Não só no gospel, como jogadores, sim, atores. geral. Tem muita gente boa em Bangu, Campo Grande ali. O sempre tá aqui, eu vi, tá uma prova aí do Verdade. desse celeiro que é igual a gente fala muito da Baixada, né? Caxias. Caxias que é uma terra boa também. É o maior número de crentes. Que revela muitos profetas, muitos vasos. Mas a Zona Oeste também, cara. Verdade. A Zona Oeste tem muito talento. E você falou, né, sobre, né, o seu início ali, a sua jornada, né, como um sonhador. Acho que todos nós passamos por esse momento, aquele momento que a gente está aspirando, né, o ministério, está ali sonhando em viver. Na verdade, ser usado por Deus. Eu digo muito isso em alguns ambientes que Deus me permite pisar. Eu nunca sonhei em ser famoso, eu nunca tive essa pretensão. Eu quero ser um pregador famoso, eu quero ser conhecido. Não. A minha oração sempre foi, Senhor, eu quero ser um pregador usado. Eu pegava as minhas referências, né, naquela época, pastor Marco Feliciano, Gilmar Santos, Gesiel, pegava essa galera antiga, quando eu era criança, eu assistia as fitas, e eu ficava assim, aí eu dava nomes, falei, Senhor, eu quero ser usado como pastor Marco Feliciano, eu quero ser usado como pastor Gilmar Santos. Então, minha oração sempre foi assim, Senhor, que eu seja um pregador usado. E você acabou tocando nessa expressão, né? Eu era aquele pregador que, na sua visão hoje, ser como uma referência que você tem sido para o Brasil, qual é o desafio? Já começa quente aqui. Qual é o desafio do jovem pregador? Quando eu digo jovem, eu digo aquele que está iniciando o ministério. Ao seu ver, quais são hoje os maiores desafios, também baseado naquilo que você viveu, as suas experiências, para alguém que está aspirando o ministério? Para essa galera, a gente sabe que hoje tem uma galera aí que está sonhando também em ser um grande pregador, ser usado por Deus, para a gente já começar aí a botar fogo nesse podcast. Meus amigos, eu glorifico muito a Deus que tem jovens sonhando hoje. A dificuldade hoje que nós temos são tamanhas e responder só uma fica muito complicado. Quais são as dificuldades hoje do jovem pregador? Eu destacaria, no mínimo, algumas 3, por exemplo. E a primeira foi o toque que você deu no começo, que nós tínhamos referências no passado. Uau. E hoje nós estamos com esse déficit aí de referências. Forte E isso. que a gente pode parar para falar. Eu olho para a televisão, paro para ver e eu quero ser. Hoje, os jovens estão crescendo sem referencial. Né? E nós tínhamos muitas referências e hoje nós não temos mais. Oxalá que todo mundo que está aqui sendo usado por Deus entenda que sempre que estivermos debaixo da presença de Deus pregando, a gente precisa deixar um legado para quem está vindo depois. Muito bom. Porque a gente perdeu. Eu tive uma referência, não sei qual foi a do Vitor, a do Renan já falou. Eu tive muito, o Elcio de Assis, Edson Machado, de Campo Grande, que são pregadores do meu tamanho, parecido com timbre de voz. Então, eu sempre olhei Gilmar Santos. Eu tinha referencial. E hoje, ser uma referência para alguém vai muito da postura que eu tinha no passado. Hoje, eu quero me portar do jeito que eles se portavam antes. Né? Então, eu quero que as pessoas sintam por mim o que eu sentia por eles.
E o que fez eu sentir por eles essa referência é a postura, é o jeito de tratar a pregação com seriedade. Então, um dos pontos da geração hoje é a falta de referência original. Nós temos hoje belos oradores de 30 segundos de internet e nós não temos uma referência de vida, de caráter, de postura, não só de púlpito, mas de vivência fora dele. A referência não é só 1 hora de mensagem, mas é a vida que levamos fora do altar. Os jovens, ainda mais hoje, antes nós não tínhamos internet, não tínhamos um telefone celular para gravar e para ter esses acessos aí. Hoje nós temos. E, em contrapartida, é 50-50. Levanta 50% do lado bom, mas levanta uma geração muito ruim da internet, não é? Que leva a geração não crê mais em homens de Deus. Então, antigamente era muito mais sério. Nós não tínhamos essa facilidade aqui de podcast, de computação, de telefone. Então, tínhamos DVD. Tínhamos aquele sonho de ir na locadora, ou então ir lá em Campo Grande, comprar um monte de DVD, pegar o dinheirinho que tinha, que R$50 era muito dinheiro, e comprar um monte de DVD de pregadores e ficar lá olhando, não para copiar, mas para crescer. Hoje nós chegamos em um patamar e um nível, eu digo patamar aqui com muita humildade, de um nível de poder ser original. Mas hoje toda a originalidade foi uma cópia de alguém que era referência nossa. Perfeito. Então, a minha preocupação hoje com a juventude é o que eles estão, qual é a expectativa deles com os pregadores, qual é o foco deles, qual é a visão que eles podem ter de um homem de Deus, é ter uma vontade de ter um referencial. Então, nós não temos. Nós temos grandes Moisés e poucos Josués. Né? Nós temos grandes líderes que não fazem sucessores. Aí a preocupação é o amanhã, daqui a 10 anos, o que a gente vai ser? O Renan vai ficar velho, o Vitor vai ficar velho. A gente precisa ser uma referência para essa juventude. Não de uma ostentação, mas de que aquele que serve a Deus, Deus pode fazer chegar no lugar que Deus projetou. Glória a Deus. Eu lembro do Renan andando, né, de ônibus, e eu vejo o que Deus está fazendo na sua vida hoje. Do Vitor, eu conheci já há pouco tempo. Não conheço a história do Vitor antes, mas hoje eu conheço o Vitor no altar. Então, ver o que Deus está fazendo hoje é a certeza que aquele que sonha lá atrás, Deus pode projetar. Então, a preocupação de hoje é, número 1, que tipo de referência a gente está sendo para quem está vindo aí? E número 2, eu sei que tem, né, muitos jovens pregadores que acompanham a gente. Antigamente eu servia a igreja com muito amor. E todas as igrejas, que eu tive 2, né, que é Bangu e São Cristóvão. E em Bangu, a referência de igreja, a de Bangu, que antigamente era o pastor Disseu Benedito de Paula, né, que hoje é o pastor Sóstene Cavalcante. E o pastor Disseu Benedito de Paula, eu ia para a congregação de Vila Kennedy e eu tirava serviço no banheiro. Hoje os pregadores que são meus amigos, eu servia salgadinho para eles lá em cima, na salinha depois da pregação. O que significa esse testemunho? Além de ter uma referência, eu pontuo a segunda lição. A gente precisa também ter um lugar para congregar, ter uma casa para obedecer, ter uma voz que norteia o nosso amanhã. Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixeis de congregar, mas antes admoestais uns aos outros. Está levantando uma galera que é boa de mensagem, mas é péssima de congregar e de obedecer liderança. E não vai durar muito tempo. A gente precisa ter referencial. E número 2, obedecer à voz de um líder. Porque quem não tem liderança não tem cobertura, e quem não tem cobertura fica vulnerável. E o campo da itinerância, ele deixa essa vulnerabilidade muito aberta. O pregador ele não responde por si quando ele não tem uma liderança. O diabo pode usar uma calúnia e até mostrar uma verdade para o pregador, isso aí já acabou com o caráter dele. Agora, quando você tem uma liderança, um pastor, ele responde por você. Então, todo pregador tem que ter uma casa, tem que ter um líder, tem que ter uma cobertura, tem que ter uma voz que fala no seu ouvido. Então, são muitos pontos, né? Para essa geração, é muito ponto. Mas eu destaco 2 pontos aí. Que tipo de referência nós antigos, eu digo nós antigos, eu tenho 32, mas eu tenho 20 anos como pregador. Sim. Nós que viemos um pouco mais tempo do que eles, vamos deixar para eles. E número 2, uma dica, se a porta não abre, serve dentro. Porque quando chegar o tempo de Deus, a gente não vai ter tempo de fazer mais nada. Né? A gente não tem tempo de fazer mais nada. Quem não serve, procura a porta. Quem está servindo é a porta que te procura. Isso é a coisa mais certa que tem. Cara, você falou algo interessante, porque... Não, essa ideia da referência, isso é uma grande realidade. Eu estava esses dias conversando até com um pregador sobre isso.
Estamos perdendo as nossas referências. Claro, claro. Os que a gente cresceu ouvindo estão envelhecendo. Nós que estamos aí, nós somos o elo dessa geração. Perfeito. Daqui está se passando com a nova que está chegando. E quando você vai procurar hoje, as referências de hoje, é o que você falou, cara. Nós estamos vivendo uma geração de cortes. Verdade. Pessoas que são pregadores de 1 minuto. A era coach, nada contra os coaches, né? Eu não tenho nada contra o coach. Acho necessário para Bastante, é uma ferramenta. o seu propósito. Mas as pessoas estão mudando, as pessoas, na verdade, estão desvirtuando o que é o altar do que é um treinamento. Claro. Então, outra coisa interessante, fundamental também para esse seu ponto de vista, você falou sobre 2 igrejas que, para mim, são referência nesse Rio de Janeiro, que é Bangu e São Cristóvão. Porque Bangu foi onde começou o Ministério de Madureira no Brasil, que foi com... E pouca gente sabe, tá? Madureira nasceu em Madureira. Nasceu em Bangu. Depois foi pastor Paulo Leiva Macalão, fundador. E São Cristóvão, que foi a primeira Assembleia de Deus Saudoso do Túlio Rio Barros. de Janeiro. Então, tipo assim, você bebeu... 2 bases fortes, né? Bebeu 2 Sim, fontes. bebeu duas E eu vou te falar, cara, agora levando para o espiritual, Deus leva em consideração isso. Com certeza, ao memorial, Sim. eu acredito. Deus leva em consideração. Eu poderia aqui, sem medo, aqui, citar alguns nomes aqui de pregadores que passaram por igrejas, Sim. tanto como Bangu, quanto como São Cristóvão, que são hoje referências. Verdade. Porque Deus, isso é um princípio que você falou que é um princípio que o céu respeita. É sermos árvores plantadas. Você ter um lugar, você ter uma referência, você ter uma base, você ter uma casa, um lugar para você dizer assim, é meu, eu cresci aqui, servi aqui, aprendi aqui. Eu também tive, graças a Deus, uma boa escola. Eu vim de Jardim Primavera, Assembleia de Deus de Primavera, que era uma referência. Deus me fez também passar por alguns lugares que também foi aprendizado para hoje eu estar, né, na condição de pastor auxiliar lá no Ministério Amor Sem Limites. Então, assim, é necessário para a nossa geração ouvir isso. A internet dá essa sensação de liberdade. Tipo assim, tudo que eu preciso está aqui, né? Eu estava vendo esses dias uma estatística que o número de desigrejados aumentou. São aproximadamente 44 milhões de evangélicos e 4 milhões de desigrejados. Muita gente. Que são evangélicos, não gente, praticantes. Deus. Muita Já pensou se gente. 4 milhões congregassem? É muita gente. Seria o número maior de uma voz mais alta. Sim. E só um adendo, Renan. Sim, por favor. A gente cita referências e nós estamos lutando para virar uma. Há uma diferença. Tem gente que vive para citar referências. Forte, hein? A gente está lutando para virar uma. A gente tem que entender isso. Isso. As pessoas só vivem citando referencial. Uau. E Deus quer que a gente pare de citar os outros e vire uma referência. E está na hora da gente começar a virar uma referência para a família, para os filhos. Começo na nossa casa e depois para fora. Então, que Deus suscite no coração de pastores e pregadores, jovens e atuantes e vibrantes no ministério, essa vontade de virar uma referência. E não é virar referência na verbalização da palavra, não é? E nem muito menos no vernáculo. É citar uma referência e ser uma referência no estilo de vida, no lifestyle mesmo. Que a pessoa olhe para você e tenha prazer de ver você no altar e fora do altar e sentir a mesma graça. Né? Então, muito grande. Isso é poderoso, porque você disse sobre citarmos uma referência e o desafio de nos tornarmos uma diferente, referência. citar e se tornar. E esse foi o problema dos antigos, até biblicamente falando, porque Moisés se preocupou em levantar um Josué. Josué levantou quem? Ninguém. Elias se preocupou em levantar Eliseu. E quem Eliseu deixou? Paulo preparou um Timóteo. E Timóteo deixou quem? Então, tipo assim, hoje a gente vive um reflexo também disso. Grandes homens que se levantaram e não deixaram seus sucessores. Então, você falou algo assim muito interessante. Se tornarmos, termos nossas referências, mas entendermos que Deus também conta conosco para sermos uma referência. Sabe por quê? Porque a nossa referência vai morrer. Verdade. Verdade. É verdade. A gente tem que parar de citações e começar a se tornar.
As pessoas, o mesmo amor que eu tenho pela minha referência, alguém vai ter por mim. Então a gente tem que dar continuidade ao legado. Ao legado. Né? E eu até entendo os pastores que não deixam referência, às vezes por ciúme, não é? E outros deixam. Eu ia citar isso agora. Pode falar. Não, pode concluir, senhor. Não, vamos conversar, porque às vezes é o seguinte: uns não deixam por ciúmes e outros deixam, mas enquanto Eliseu deixou, o Geazi vacilou. Exatamente, eu ia citar sobre o Geazi. É muito bom, primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar entre vocês dois. Para muita gente deve ser uma bobeira, mas para mim é algo muito, muito importante estar entre o Arthur Gadelha e o Renan, porque muito tempo atrás eu ia muito lá no Ivan Júnior ouvir o senhor. Na Vila Kennedy? Muito tempo. Eu era criança, Renan também já chegou lá há um tempo. E eu ia muito lá para... Estou me sentindo coroa. Para ver essas referências. Eu preguei do Ivan Júnior por causa da Gadelha. Gadelha que me apresentou, Ivan. E hoje ter esse tempo de qualidade com vocês é algo muito tipo bom, assim, que faz eu imaginar coisas que só Jesus faz. Faça um filme, né? Um filme, Então, eu quero agradecer por isso. E a questão sobre referências, eu acho que muita gente tem medo de formar uma referência. Tem pessoas, como o senhor falou muito bem, que tem medo de passar aquilo que aprendeu. Meu Deus. E eu fico muito feliz porque toda vez que eu chego perto de pessoas que é uma referência para mim, nunca se hesitou de me ensinar. Legal. Muito tempo atrás eu fui em Campo Grande, numa igreja, um pregador conhecido nosso, eu fui pedir ele um livro. E ele falou para mim assim, se você quiser um livro, você tem que correr atrás porque conhecimento é muito caro. Ele falou isso para mim. Na primeira instância, eu pensei que foi rude a resposta dele para mim. Mas eu entendi o que ele queria falar. Ele queria dizer que eu deveria ir atrás de um conhecimento para mim entender melhor o que eu queria para a minha vida. Sim. E dar valor, né? E dar valor. Sendo que hoje em dia, muitas pessoas, eles procuram a referência errada. Verdade. As pessoas chamam o mentor, que ele nunca sentou com o mentor dele. As pessoas chamam de referência as pessoas que ele nem conhece a vida. Não é isso? Então, a primeira coisa que tem que falar sobre referência, eu tenho que saber quem é a pessoa. Eu tenho que saber qual o caráter que a pessoa tem. Eu tenho que me aproximar da minha referência. E depois também não pode reclamar, Vitor. A gente coloca pessoas que são pequenas para se tornar monstro, aí depois que os monstros pisam em nós, nós dizemos que eles estão soberbos. Na verdade, só muda quando eu coloco gente para cima que nunca merecia estar. A culpa não é deles que estão mudados. É minha que dei valor para gente que não saiu nem da cadeira ainda. Quem levanta monstro somos nós que criamos ídolos. Não é? Quem não está pronto para subir tem que sentar, porque toda pessoa pronta sabe que não merece estar ali. Toda pessoa que está pronta sabe que não é digno de estar no altar. Quando você fala, eu sei, eu posso, eu mereço, é sinal que você não está pronto. A maior certeza que você está preparado é a vontade que você não tem que estar ali. Por quê? Porque a graça, que é maior do que as minhas vontades, me fez pisar ali. Não meritocracia. Sabe? Eu não era para estar aqui no podcast, não era para estar vivo, não era para estar pregando. Quem sou eu para estar no altar santo? Eu sou pecador, eu peco mentalmente, eu peco no sentimento, eu peco na palavra. Quem sou eu para pregar no altar? É Deus que me deu a graça. Então, quando eu subo no altar, é igual a frase que Charles Spurgeon falou para o aluno dele. Quando o rapaz falou, eu serei melhor do que o Spurgeon e serei mais pregador do que ele. Aí ele subiu no púlpito para pregar para Spurgeon. Ele pregou 30 minutos, saiu envergonhado, desceu quebrado. Aí Spurgeon, em vez de matar o pregador, ele bateu no ombro e disse, se tu tivesse subido como você desceu, você desceria como você subiu. O que significa isso? Ele desceu exaltado, desceu humilhado. Aí Spurgeon mudou e disse, se tu subisse humilhado, eu desceria exaltado. E é o que acontece no tempo de hoje, não é isso? Nada contra, eu acho que Deus tem que se levantar referências. O nosso meio precisa, o Brasil precisa, sendo que as pessoas acham que referência se faz com 1 minuto de vídeo. As pessoas acham que referência se faz de 30 segundos de uma revelação. Não é isso? As pessoas acham, Deus me deu uma revelação, eu fiz um vídeo, viralizou, vou se tornar pregador. Moisés é referencial? Não é isso? Moisés da Bíblia? É. Sim. Moisés teve 3 quarentenas, que a teologia chama de quarentena de Moisés. Primeiros 40, segundo 40, terceiro 40. Primeiro 40, de 1 a 40, no Egito. Segundos 40, segunda quarentena, do Egito às terras de Midian, do pastoreio. Terceira quarentena, do deserto, do pastoreio, a libertação do povo. Olha o que Deus fez com Moisés. Eu te permito ficar 40 no Egito, te permito sair do Egito mais 40, para te usar depois de mais 40. Porque o tempo de preparo vai ser o tempo que eu vou tirar você daí.
A gente não pode querer ser pregador com 3 anos de crente se passei 20 anos no mundo. Deus está ensinando para Moisés. O mesmo tempo que eu te tirei do Egito é o tempo que eu te preparo no deserto para depois te usar fora do deserto. Entendeu? Isso é extraordinário, galera. Porque esses dias ouvi uma frase que ficou guardada no meu coração. Você se torna referência naquilo que você vence. Isso aí, eu concordo. Isso aí. Você se torna... Aqui quem entra o que você está falando. Eu concordo. Da questão dos 1 minuto. Esse é o perigo de olhar para alguém em 1 minuto de corte do Instagram e dizer, esse cara é minha referência. Que geralmente quem está dizendo isso são pessoas que não sabem o que esse cara venceu. Nós não somos contras, não, viu? Isso aí. A gente está mostrando aqui que referência vale a pena. A gente só está mostrando sobre o caráter da referência. Essa ideia que a gente está falando. Porque tem gente que você olha no Instagram, porque o Instagram é um mundo de ilusões. Nossa, as pessoas mostram uma vida que não tem, ostentam uma coisa que não é. Compram seguidores. Traz essa falsa realidade. Então tem gente que você olha na internet que tu fala assim, caraca, uau, o máximo. Só que esse cara não venceu nada na vida. Nada. Não tem autoridade Não tem autoridade no que está falando. Agora, eu me torno uma referência naquilo que você vence. Você falando sobre Moisés, olha que coisa interessante. Moisés ficou 40 anos do Egito, 40 anos no anonimato de deserto, para depois Deus usá-lo 40 anos. Agora, nesses 40 anos de Moisés, com Deus, ele tem que ir no Egito para tirar o povo do Egito, porque um dia ele passou por lá, e ele vai conduzir esse mesmo povo no deserto, que ele já passou. Que ele também já passou. Ou seja, ele teve que vencer o Egito, porque quando ele mata o egípcio, na verdade, ele não está simplesmente matando um egípcio. Na verdade, ele está matando o egípcio que havia dentro dele. Sim. Então ele viu nos outros que está nele. Isso aí. Essa guerra está com ele 40 anos, não é isso? É um conflito que ele tem dentro dele. Então ele vence o Egito para depois vencer o deserto de Midian. Isso é muito bacana. Para Deus pegar ele lá do Horebe e dizer, agora volta pelo mesmo caminho que tu venceu lá, venceu aqui, para tu conduzir o meu povo. Porque você ele viu no cara. Porque você se torna referência naquilo que você vence. O problema que está em nós. Meu Deus. Você se torna referência naquilo que você vence. Então você só está autorizado a fazer o caminho de volta, porque você já passou por todo esse caminho até chegar aqui. Cara, muito bom. Muito bom. E uma coisa que eu estava conversando com um amigo meu, que ele também sonha em ser pregador, e ele achou rude quando eu falei para ele que pregador não é sonho, pregador é chamada. Lógico. Eu falei para ele, mano, pregador não é sonho. Eu digo pregador, para ser claro, pregador itinerante. Sim, porque o pregador é uma obrigação. Sim. Pregador itinerante. Viver daquilo ali. É questão de, tô falando de viajar. Não, aí não dá para forçar, não. Aí é isso que eu tô falando, entendeu? Aí ele falou assim, mano, eu tenho muita vontade de viajar, de pegar avião, eu tenho vontade de comprar um carro, fala que eu veio da agenda. Olha a mente dele. E eu falei para ele, mano, beleza, se Deus tiver isso para você, certamente acontecerá. Mas se Deus não tiver, não sonho que você pode se frustrar. Aí você é o invejoso. Sim. Que deu o conselho. Não, aí o que ele falou para mim? Você tá falando isso porque você já tá no meio. Sim. Você já é. Eu falei, não é. Esse é o problema, não é sobre isso. Não é sobre isso. Aí eu falei para ele, beleza, você tem um terno muito top. Mas o dia que o teu terno for mais valioso que a tua mensagem, tem alguma coisa de errado. Isso aí. Falei para ele, você tem um sapato muito caro da Zara, mas a tua mensagem não está no nível disso. Você está me entendendo? E eu quero falar aqui para... Eu não estou criticando, eu acho que... A conversa está de um nível, não é crítica. Porque eu acho que quando o cara ele tem o estereótipo acima do nível da tua mensagem, tem alguma coisa errada. Não é isso? Então eu acho que... O marketing fala mais do que o talento. Está me entendendo? Tá falando mais. E é a falsa realidade que a internet trouxe hoje. Hoje o marketing está sendo mais importante do que o conteúdo. O povo está comprando iPhone porque pregador famoso tem que ter iPhone. Eles precisam ter um sapato quando tem um sapato. Aí vê o Renan com um terno verde lá nos Gideões, tem que ter aquele terno verde. Só que não sabe o que aquele terno verde produziu hoje. E você, cara, vocês estão falando um negócio aqui muito interessante, porque essa é o problema da nossa geração. As pessoas estão tendo um vislumbre da itinerância que não é verdade, não é o real propósito, porque a ideia do avião, do hotel, do carro, do telefone, isso aí é só consequência de algo que você já tem plantado e colhido. Na verdade, o real sentido, que é o que a gente vive todos os dias, que é as 4 horas de espera dentro de um aeroporto
porque você não tem um controle da malha aérea. Então, você é obrigado a ficar refém daquilo que, às vezes, dos imprevistos que acontecem. É as noites mal dormidas, porque você tem que sair de casa de madrugada e, de repente, voltar na outra madrugada e você tem que performar, porque você tem que entregar mensagem e você não dorme. E você, como não dorme, não se alimenta direito, a sua saúde vai indo por ralo abaixo. As pessoas não vê a solidão, que às vezes você tem que viajar sozinho, porque às vezes a igreja não tem condição de pagar 2 aéreos, e você larga o conforto da sua casa, sua cama, a costela quente da sua esposa, suas filhas que lhe amam. Então, existem tantas... O tempo que você sacrifica, que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, investindo, trabalhando, fazendo, e você se dedica... As pessoas, elas estão mudando o foco do que é... Por isso que entra o que você falou. Não é sonho. É chamado. Porque o cara que faz isso porque sonhou em ser, ele começa a destruir tudo aquilo que ele um dia teve. Perde casa, perde família, perde isso, perde aquilo, perde igreja, perde um monte de coisa. Agora, quem Deus chama, Deus ele sustenta, Deus ele garante, Deus ele dá graça, que é o que você... E, na verdade, a galera tem que entender uma coisa. A obra de Deus não nos faz ganhar nada, não. Pelo contrário. A gente perde para ganhar. O mundo nos faz ganhar para perder. O reino nos faz perder para ganhar. É diferente. Uau. A gente tem que entender que a gente está entrando para perder. Perde idade, perde maturidade, não. Perde idade, perde adolescência. Eu comecei muito novo. Sim. Perde a juventude. Tempo. Os amigos fazem coisas que você não pode fazer. Você vai perder o Exatamente. tempo de mesa para ganhar tempo de escrivania. É diferente. Você Sim. perde o tempo de rua para ganhar tempo de joelho. Então, você perde muitas coisas lá fora, mas você ganha em outras áreas. O pregador ele tem que colocar na cabeça, fui chamado para isso, eu tenho que entender que eu não vou perder, eu não vou ganhar, eu vou perder. Só que lá na frente a gente consegue entender o que é ganhar. Paulo ele deu um testemunho quando os judaizantes pregavam para Filipos e eles ensinaram uma doutrina totalmente errada para os filipenses. Eles ensinaram no capítulo 3 que toda a pregação soteriológica de Paulo em Corinto, aliás, em Filipenses, que é a primeira igreja da Europa a receber a carta de Paulo, que é o povo da Grécia, de Filipos, eles ensinaram assim para os novos convertidos. Toda a mensagem de Paulo sobre a Brit Hadashah, que é a nova aliança, o Novo Testamento, é uma mensagem que precisa ser coadunada com a aliança do pacto abraâmico, de fazer a circuncisão. Aí Paulo ensinou para os povos de Filipos que não precisamos cortar mais a carne, porque Cristo foi a última carne cortada no Calvário, não há mais sacrifício. Aí os teólogos dos judaizantes começavam a dizer para a igreja, não, vocês precisam fazer a carne, cortar a carne abraâmica, porque o pacto antigo ainda consiste no novo. Aí Paulo mandou uma carta para a galera dizendo, vocês que estão pregando sobre a antiga aliança, vocês são judeus originais? Não, somos prosélitos. Então segure e para de pregar, porque se for para alguém aqui depender da carne, ninguém mais depende do que eu. Aí ele diz, capítulo 3, verso 4 e 5. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Alguém de vocês foram? Eu sou judeu dos judeus. Alguém de vocês aí são judeu dos judeus? Eu sou da tribo de Benjamim. Alguém daí é tribo da Benjamim? Vocês são prosélitos, se converteram ao judaísmo. E estão pregando sobre uma mensagem que vocês não vivem. Agora, eu vivi. E outra, vocês estão defendendo uma religião que eu antigamente defendia. E outra, vocês estão se levantando contra a igreja. Está na hora de aprender. Porque eu era fariseu, fui da mitzvot, da lei, e defendi a lei. E está no texto ali, no versículo 5. Eu era perseguidor da igreja. Vocês estão tentando perseguir a igreja que eu sou pastor? Vocês não são nem no chinelo de quem eu era. Aí no versículo 7, Paulo falou assim, ó, mas o que para mim era lucro, reputei me perder para Cristo. O que ele está dizendo com isso? Antigamente eu vivia de currículo. Mas Jesus pegou meu currículo, rasgou no meio e disse, já não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Paulo parou de depender de quem ele era, perdeu o currículo do passado e agora está fazendo um novo homem crescer. Aí ele falou, o que para mim era como glória, hoje é esterco. Não é nada. Meu currículo do passado não é nada perto de quem eu sou agora. E quem você é agora? Escravo de Cristo. Aí o cara prega, sofre 40 malárias, escreve 13 cartas, pediram uma oferta para Paulo, Paulo não mandaram oferta para ele. Ele disse, obrigado pelo coração fechado. Eu aprendo a trabalhar, mas não dependo de gente miserável. Paulo não para de pregar, ele ensina para Timóteo, prega em tempo fora de tempo. Porque até sem dinheiro eu aprendi a trabalhar, fiz tenda, mas não dependi de gente miserável. É a maior prova de que não é você que sustenta o pregador. É Deus que sustenta. É Deus que sustenta.
Gadelha, meu Deus do céu. Irmão, deixa eu falar. Valoriza esse episódio de hoje, hein? É o 27º, não é? Valoriza, porque Esse aqui tá alto nível, o hein? nível tá muito alto aqui. Tá? 27º, Depois você vai reclamar. E falando bem aqui, sem querer cortar o Renan, a gente não tá falando que o pregador não deve ter um bom terno, um bom sapato, viu? Nós estamos dizendo que quando isso se torna a prioridade do pregador, tem alguma coisa de errado. A sua mensagem, aquilo que você carrega no coração da tua chamada, tem que ser maior que tudo. Vitor, você não falou errado nada, você falou certo em tudo. Até porque o dom não é para promoção, o dom é para edificação da igreja, não é isso? E a gente tem que tomar cuidado quando a gente ama o dom do cara, mas não gosta do caráter dele. Nos últimos tempos, tem muitas pessoas que a gente vê que o dom do cara é top, mas quando você olha para a vida do cara, para o caráter do cara... Opa, vamos, vai entrando em janelas aí. Uma parada que vai. Uma coisa que para mim é Quando Paulo falou para falar. Timóteo, dentro do que você falou, desperta o dom que é em ti, ele não disse desperta o style, ele disse desperta o dom. E por que ele falou desperta o dom? Porque Timóteo era tímido. Aí ele disse, porque eu não te dei um espírito de covardia, mas um espírito de temor e de moderação. Pregador, aprende isso aqui. Não adianta ser ousado e não ser moderado. A Bíblia diz, e nos deu no Senhor um espírito de ousadia e de moderação. O quê? A roupa tem que estar de acordo, tem que ser moderada. A fala tem que ser moderada. O pregador tem que ser moderado. Não confunda ser ousado com ser afoito. Com autoridade com autoritarismo. Tem que ter um padrão. Não é? E sabe o que você falou sobre isso? Sobre o caráter do pregador e a pessoa, às vezes, conhece o pregador e não conhece o pregador? Paulo falou para Timóteo, sabe por que eu te chamei? Porque eu conheço a tua mãe Eunice. Uma e fé tua não avó fingida. Lloyd. E eu sei que você tem uma fé não fingida. O primeiro item, vamos voltar àquela pergunta? O primeiro item para um pregador de sucesso é começar sem fingimento. Hoje em dia o povo não tem mais prazer em ser pregadores. Se fingem que amam. Eles querem o benefício da itinerância, não quer ser pregador. Por isso que corremos da luta, mas queremos as glórias. Eles querem as medalhas que o Renan conquistou e você está conquistando. Mas se levantar a camisa aqui na live agora e ver um monte de cicatrizes, não se assusta. É porque você nunca valorizou minha marca, você valorizou meus troféus. Se você colocar agora no Instagram, quem quer aprender a pregar? Um monte. Agora, quem quer sofrer o que eu passei? Ninguém vai te seguir mais. Estão vislumbrados com um dom, com um púlpito, com os congressos. Mas esqueceram que os grandes eventos, para mim, começou café espiritual. Fazendo jogral com adolescente. Entendeu? Então, eu comecei pregando em sala, em consagração, em café espiritual. Eu não corri para os grandes eventos. Eu comecei pequeno e fui fiel no pouco e Deus tem me colocado no muito. Mas no dia que Deus perceber que esse muito vai me tirar da sua presença, eu volto para os pequenos novamente. E é o seguinte, isso aqui é com caráter e com verdade. É mais fácil você ser crente, perder as suas agendas, mas não perder a salvação, do que viver de aparência e depois ir para o inferno. Capítulo 4, verso 8 de 2 Timóteo. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Paulo falou para Timóteo, eu estou morrendo e não é porque Nero me matou, não. Nero mentiu sobre meu caráter. Nero foi a última dinastia Júlio-Claudiana em 68, quando morreu. Em 64, colocou culpa em Paulo de colocar fogo em Roma. E Paulo falou para Timóteo, vem rindo, mas vem rápido. Não vem triste, não. Porque eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e meu tempo na terra chegou. Não é Nero que me matou, foi o Senhor que me pediu uma oferta e eu estou me entregando. A morte de um justo é tristeza no inferno, mas é felicidade na glória. Paulo está dizendo, eu estou morrendo, mas por uma boa causa. E Timóteo disse, está feliz por morrer? Ele estou, porque eu combati o bom combate. Eu terminei a carreira e guardei a fé. A vergonha de um pregador é ele não terminar a carreira que Deus começou com ele. Glória a Deus. E o que mais tem hoje em dia é referências que começaram e hoje estão desviadas. Medo. Até no final Paulo pregou, né, pastor? É no final. Porque tem muita gente que quer pregar muito, mas não quer pregar sempre. Não é isso? Constância. Não é isso? Ô, galera, que isso, cara? Aí. Tu elevou muito. E eu tô arrepiado. Deus está aqui. sim, Não, tá, mas Deus está sim, aqui. tá? Eu tô sentindo. Quase soltei. fala de Bíblia. Tava falando, eu quase soltei a língua estranha aqui. Eu tô com vontade de chorar. Por quê? Aqui, ó, Porque não é sensibilidade fraca, não. É que quando você vive a palavra e conhece a palavra e fala de Bíblia, meia hora se torna 3 minutos. Não é? Cadê ele? Você falou, tu falou só de 2 desafios e o nível tá lá em cima. É verdade. O terceiro desafio, cadê? O terceiro.
Aí você me colocou em saia justa ao vivo. A gente falou tanta coisa. O terceiro desafio, vamos colocar fé não fingida. Vamos lá. Vamos colocar fé não fingida? Pode ser. Pode ser, sabe por quê? Porque o coração do pregador... A referência, você falou referência? Do lugar que é muito obediência. Você está... Então vamos lá. Referência, obediência e não fingimento. E não fingimento. Isso é muito sério, cara. Sabe por que não fingimento? Porque tudo começa. Para ser obreiro, você tem que amar o que faz. Para ser pregador, tem que amar o que faz. E Deus, quando olha para você, ele não olha para sua beleza, ele olha para o seu coração. Nossa. Então não tem que ter fingimento. Essa ideia do não fingimento, isso aqui vai virar outro programa. Porque, cara, você falou você falou algo aí que é uma realidade. Nós estamos vivendo uma geração de personagens. Você falou agora a frase que eu tinha que falar e não falei. Não fingimento é uma personagem. Eles montam uma característica que não tem em casa, montam uma beleza num púlpito que não tem fora dele. Por quê? Porque hoje em dia o que vale é os 30, 40, uma hora de púlpito. Eles não sobem mais montes. E se sobem, postam para falar que é santo. Isso é fé fingida, pô. Isso é fé fingida. Aí tem uma definição sobre sinceridade que eu ouvi você falar uma vez, que eu digo sinceridade sem cera. Joga essa aí. Sinceridade. No latim é sem cera, é caráter. Sabe, você é o que é, a sua face, você vive aquilo que você fala. E, cara, você usou uma expressão do não fingimento, que é viver uma personagem. Todo chamado por Deus, obreiro, cantor, pregador, servo de Deus. Paulo falou assim, continuando o que Paulo falou, não fingimento. Traz Marcos, porque muito vai ser útil para o ministério. Sabe esse Marcos que ele falou que vai ser útil? Que ele mandou embora lá no começo. É isso aí, é o Ele mesmo expulsou, Marcos que falou que não era útil. É o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho, que quem não conhece fala, uau, escreveu o Evangelho de Cristo. Esse Marcos tomou na cara de Paulo. É isso aí. Porque Marcos também vacilou. Marcos foi para a obra missionária, não aguentou o tranco e quis voltar. Aí Paulo disse, isso aqui não é para menino, não. Se quiser ir até o final, vá. Porque a obra de Deus não é para moleque. Marcos, em vez de desviar, Barnabé cuidou dele, montou um caráter dele, aí no final Paulo disse, traz que ele é útil. Porque quando você toma um não, toma um tapa na cara, mas quando a chamada queima aqui em você, até a humilhação que fizeram com você lá atrás, você leva como combustível para crescer. Aleluia. Aí vem Deus te dá mais uma chance, agora traz que ele está útil. Não é que Paulo foi rude com ele, é que aquela palavra levantou de um moleque para um homem. Ele precisava desse choque. E tá na hora dos pregadores parar de ser moleque. Porta fechou, eu vou desviar. Desvia, então. Você é pregador de porta, não é de chamada. Sabe? O pastor não me leva mais. Então, sai da igreja. A maior prova que você para de pregar porque são contra a sua mensagem é que você não foi chamado para isso. Os bons já tomaram tapa na cara. Os de verdade já perderam portas. Só que Marcos, quando tomou um não de Paulo lá atrás, ele aumentou o nível. E quem virou Marcos? O escritor do Evangelho de Cristo, escrevendo sobre Jesus para quem? Povo romano. E mostrou Jesus como um animal de servo, porque Jesus para os romanos era um servo. Mateus para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João para a igreja. Cada um tem uma característica. O mesmo Lucas que escreveu para os gregos é o novo convertido médico que quando Paulo pregou e eu de da janela, Paulo passou a capa, ele levantou e falou, o que é isso aí? Aí ele, eu dei o diagnóstico desse garoto morto. Aí Paulo disse, porque você estudou medicina. Se quiser andar comigo, você vai aprender o dom da medicina. Aí nunca mais Lucas largou Paulo. Aí como é que Paulo terminou o ministério? O único que correu atrás de Paulo foi Onesíforo, que saiu de Éfeso, foi para Roma, nas Mamertinas de Roma, dentro da caverna que Paulo estava preso. Aí Paulo descreveu a Onesíforo, saudações a Onesíforo, que me procurou até me achar. Porque os verdadeiros me procuram sem saber onde eu estou. Porque quem não quer dá desculpa, quem quer vai atrás, irmão. Quem quer vai atrás. A gente está vivendo, vamos botar um monte de geração, um problema da geração, que é um monte. É a galera que quando o pau quebra, quando a porta fecha, eles somem. Quem permanece é quem tem. Onesíforo saiu de... E outra, não tem Instagram, não tinha podcast, não tinha placa, Paulo tá preso ali. Onesíforo rodou Roma inteiro até achar Paulo. Não tinha o Waze. Não tinha o Waze, não tinha Tinha Google Maps, não tinha Maps, não tinha nada. Mas quando alguém quer, alguém vai. Aí Paulo saudou, Colossenses 4,14. Saudações ao doutor amado, meu amigo Lucas, que esteve comigo até o final. Demas abandona que é obreiro, Lucas permanece que é novo convertido. Quem eu penso que fica até o final me larga, quem eu penso que não vai ficar, fica.
Porque não é o tempo. Esse é o É o mistério. poder da Esse entrega. é o mistério. Esse é o mistério do ministério da palavra. Porque o ministério da palavra nos revela Mano, Deus está aqui. quem são amigos da nossa história e quem são amigos do nosso momento. Outra vibe de problema de pregador. Saiba que você, quanto mais sucesso você tem, mais caminho para o final terminar sozinho você vai. Gadelha, Todo homem de Deus termina sozinho. E isso é bíblico. isso é verdade. Bíblico. A gente sonha em terminar com muita gente, mas a gente não pode quebrar o princípio dos maiores. Os maiores já deu é por isso que João é o amado. Porque quando Jesus olhou para os pés da cruz, o único que estava lá era ele. Ele mandou 70, escolheu 12 para andar com eles, tinha 3 mais chegados. Mas aos pés da cruz ele só viu um. Claro, tirando a mãe e as mulheres que estavam lá. É o que você falou. Quando você vai, o ministério geralmente termina solitário. Termina solitário. João terminou na ilha sozinho. Meu Deus, cara. Sozinho. Paulo, no ano 64, foi preso lá pela segunda vez. Sabe o que ele escreveu no capítulo 4, verso 16? Ninguém esteve comigo na minha primeira defesa. Antes todos me abandonaram. Paulo estava cheio de obreiro, pô. Emineu, Fileto e Alexandre. Quando foi preso, os caras começaram a arrebentar, desertou e começou a pregar contra o que ele pregava. Aí Paulo disse, desperta, Timóteo, porque os novos convertidos estão desviando. Desviando porque os meus obreiros me abandonaram. Mas o Senhor, aí o verso 17 ele diz, mas o Senhor esteve comigo e me livrou da boca do leão. Ei, Que A gente isso? tem que aprender uma coisa. Quanto mais correto andamos, mais caminhando sozinho nós vamos ficar. Não é que andar sozinho é o certo. Sozinho eu vou rápido, com gente eu vou mais longe. Aqui não é sobre a vida, é sobre o estado final. Toda pessoa de Deus vai terminar sozinha. E não é porque os de mentira vão se revelar somente, não. É porque é para ser assim. É para ser assim. Todo mundo vai terminar. Quem era maior? Quem foi o maior pregador do que Paulo? ninguém. Sistematicamente falando, sem colocar Jesus. Sim. Quem foi o maior pregador? Porque Cristo é a própria mensagem. Paulo é o maior pregador dos gentios. Hoje em dia, nós temos igreja para dar e vender. O problema hoje não é ter igreja, é ter Paulos. Aí quando a gente encontra um Paulo, a gente vai abandonar? Pode. Como é que alguém vai abandonar Paulo? É porque... 0-0. Perdeu 0-0. Cara, gente, já vou avisar que vai ter que ter segunda temporada, hein? Vambora. Segunda temporada não. Vai ter que ter episódio parte 2 com o pastor Arthur Gadelha, porque só hoje... Pra já, por não tá favor. suficiente. E pra já, tá? E pra Por já. favor. Se ele quiser, Já. ele volta semana que vem. Se ele quiser, ele volta semana que Esse vem. horário é bom. Ó, deixa eu falar assim, pra gente Caraca, mano, que isso? tentar otimizar um pouco mais. Se por mim, meu Deus do céu, aqui. Não, tem que ter. Aulas. A gente já entendeu um pouco sobre... né, tivemos aqui uma aula sobre desafios do ministério. Né? E hoje você é um pastor. Você hoje pastoreia o ministério Forjados no Reino. Para o reino. Para o reino, perdão. E aí entra uma outra pergunta. Porque você ser um pregador itinerante já é um desafio. E agora, quando você se torna Verdade. pastor de igreja, parece que esse desafio fica dobrado. E baseado na sua experiência, daquilo que você tem vivido, como também com o teu conhecimento, como está sendo hoje para o pastor Arthur Gadelha, que sempre foi o cara das nações, dos trechos, agora conciliar essa questão do ministério da palavra com o pastoreio. Eu vou tentar otimizar, porque... E tentar ser o mais claro possível, sem ferramenta e mecanismo. Como pregador, eu entregava uma oferta. Como pastor, eu virei a oferta. Por quê? Porque como pregador, eu ia para abençoar e saía abençoado. Como pastor, nem sempre eu saio abençoado. Como pastor, eu saio de casa para entregar e não sei nem se eu vou ter de volta. Mas a beleza do pastoreio, desses 3 anos pastoreando a Forjados, é que em 3 anos eu perdi pessoas que estavam comigo e ganhei pessoas que eu nunca vi na minha vida. E mesmo assim, eu aprendi que uns vão e outros ficam, mas a obra nunca vai parar. Forte. Eu doei tudo que eu tinha na pandemia para a igreja.
a pastora Taina, que vai acompanhar com certeza, mais crente do que eu ainda, sonhou com o ministério. E eu sempre fui o pregador, sempre me entreguei muito para o ministério, eu nunca sonhei em pastorear, apesar de minha casa estar cheia sempre. E sempre foi uma geração, Sim. a sua geração comigo, aí depois você caminhou para o seu ministério, surgiu outra geração comigo. Aí eu falei, não vou abrir minha casa para ninguém, outra geração de novo. Só que a última geração foi a geração que eu dei aula antes do pastoreio. E desse grupo que eu comecei a dar aula, que eles falaram, pastor, estamos sem igreja. Eu falei, vocês estão me empurrando para uma coisa que eu não quero. Aí começou bem natural. E na pandemia eu tinha juntado um valor, né? Não tinha meu carro ainda que eu queria, então eu juntei um valor, não tinha minha casa, e consegui comprar minha casa e dei 23 mil reais para colocar no altar. Começamos a igreja, já começamos com tudo do bom e do melhor, pagamos um som de 100 mil reais aí, né? Em 3 anos eu paguei sozinho, porque foi uma oferta que eu dei para a igreja. E eu falei, Senhor, já estou dando muito já para a igreja, eu vou dar uma segurada. E Deus falou para mim que tu só está onde está hoje e chegando onde está chegando por causa da igreja. Porque antes da igreja eu era um pregador, sempre fui conhecido, mas eu era um pregador. Viajava aqui e acolá, mas não tinha. Depois da Forjados, que eu emocionalmente engordei, tive muitos problemas emocionais na igreja, eu não sofro de nenhum problema tipo de ansiedade, depressão, estresse, tanto que eu escrevi até um material sobre isso. Eu sou muito tranquilo quanto a isso, mas a ansiedade é muito natural, né? Esses 3 anos eu fiquei mais forte, parei de malhar, jogar bola, porque eu me doei muito para o ministério. Aí as pancadas que você toma de gente que sai do nada, porque as pessoas têm que entender que pastor também tem sentimento. Você promete coisas para os seus líderes, promete um monte de coisa para a sua liderança, e quando eles contam com você, você larga de mão. Isso é um descontrole emocional que dá no homem. Mas olhando sempre para minha esposa, Tânia me dando apoio, eu sendo o apoio dela, me apoiando. Aí começamos a viver um tempo, desses 3 anos para cá, que eu comecei a crescer mais, foi por causa da igreja. Perguntaram para mim, Gadelha, por que você não abriu a igreja num lugar mais nobre? Aí eu falei, também não sei. Por que você não abriu o ministério em um lugar que dê mais recursos? Por que ali em Parque Paulista? Eu falei, porque eu não era nem para estar pastoreando. Foi Deus que me colocou ali, me empurrando mesmo. E outra, aí eu respondi a esse rapaz, o que eu vivo hoje é a oferta que eu entrego para a igreja. Então, como conciliar um pregador com um pastoreio? Número 1, eu tenho uma esposa que me apoia muito, não é? Que ela é o segundo Arthur Gadelha, e Deus tem usado muito, a Tânia está pregando muito bem, né? Então, ela segura domingo, eu seguro as quartas, nós temos um culto doutrinário aí sexta-feira, e eu só paro na igreja às quartas-feiras ou para atender gabinete. Então, eu tenho essa liberdade, que eu já tenho uma equipe de obreiros, mas Renan e Vitor, foi muito sacrificante. Você começar do zero, sem tirar membro de ninguém, sem você rachar a igreja, sem você começar já com 30, com 40, ou fazer célula na casa de alguém para começar já com uma base, é um pouco mais fácil. Começar do zero dói. Porque você tira da boca da sua filha, dos seus filhos, para colocar na igreja. Eu sei o que é né? A minha casa ainda não terminei minha obra, porque a casa de Deus precisa. Não terminei da igreja ainda. Né? Eu tinha um sonho de fazer piscina, gourmet, área gourmet. Não fiz até agora, em 3 anos, porque o aluno não entra no aluguel, 3 mil e tantos de som por mês. Se não entra no aluguel, eu saio da onde? O meu povo sabe, o pastor foi viajar buscar recursos. E eu já doutrino eles para isso. Então, quando Deus começa a honrar a gente em uma área, eu deixo muito claro para a igreja. Nunca pense que os seus pastores estão sendo honrados trocando de carro ou trocando de casa porque entrou dinheiro na igreja. Isso aqui são sementes quando vocês nem existiam, que está frutificando agora. Aquele memorial do começo da conversa. O céu não esquece nada do que você faz. Nada. Então eu faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Só que hoje, com 3 anos, eu estou mais maduro para saber onde entra. Quando eu comecei a pastorear, eu dei uma de doido. Comprei um som de 100 mil com 8 pessoas. E eu falei, como é que vai pagar? Aí aquela mania, Deus vai, Deus vai. Aí quando chegou o dia 25 do mês, cadê o Deus vai? Aí Deus falou, não vou levantar ninguém, é você mesmo que vai. Então, eu tinha minhas contas de casa, juntou com as contas da igreja, mais de 16 mil por mês, e eu falei, o que eu fiz da minha vida? Agora não dá para olhar para trás mais.
Aí estamos caminhando 3 anos aí. 3 anos de ministério de igreja, faço 20 anos como pregador e é árduo, mas é gratificante. Eu não sei o que eu seria se eu não estivesse fazendo isso aqui. Eu estou exatamente onde Deus quer que eu esteja. Glória a Deus. Cara, Sensacional, cara. eu fico muito feliz em ouvir isso, vindo da sua parte, porque uma que é exatamente o que eu tenho vivido, sem tirar nem pôr, é exatamente o que eu tenho vivido. E você é uma referência que eu tenho para o meu ministério, você sabe disso. Vou abrir aqui alguns particulares aqui que muita gente não sabe. Quando eu me lancei na itinerância, porque eu era pregador, prego desde os 7 anos de idade, mas eu pregava ali, era pregador de bairro, pregador da minha cidade. E lembrando, baterista. Tocava bateria. Sempre fui me envolvido. Conheci Sempre com o Alex dirigindo culto. Sempre, Renan fazia tudo. Sempre vigia, fazia tudo. O Severino, de novo. faz tudo. Com a bainha na batata, E com terno prata. nossa pescando. Com terno prata. E quando eu conheci o pastor Arthur Gadelha, estava até falando com ele aqui hoje, né? Eu fui acompanhá-lo numa ministração. Inclusive, eu te conheci através do Alex. Lá na Vila Kennedy, a gente foi numa vigília, tu foi no carro do Alex, e tu já falando, eu vim de Manaus e Pará. Eu falei, cara, esse cara é brabo, hein? Aí depois, quando eu tive o prazer de me aproximar do Gadelha, e eu olhei para você, cara, aquela mensagem de Salmo 23 que eu não esqueço até hoje, eu vi em você uma referência. Que nós estávamos conversando aqui, eu vi em você uma referência. E eu já pregava, era aquele menino em potencial, porém, eu não sabia tinha coisas que eu não sabia ainda a lidar. Por exemplo, coisas que eu aprendi com Gadelha. Como você faz uma agenda, como você atende os pastores, como você se porta no ministério, nas igrejas, qual é o comportamento do pregador. Outra coisa que aprendi contigo. Toda a mensagem é a mensagem, independente da igreja que você tiver. Seja igreja pequena ou grande, você tem que dar o seu melhor, porque eu aprendi a ter esse prazer, esse respeito com a ministração. É por isso que eu independente de onde eu estou, posso estar dentro da favela, posso estar na maior igreja do Rio de Janeiro. Isso é notório. O meu nível de entrega é o mesmo, a excelência que eu procuro colocar na mensagem é a mesma, porque eu vi isso em você. Então, foi coisas que você me ensinou, me moldou, toques que você me deu, conexões que você me fez. Por exemplo, a primeira vez que eu trouxe o Elcio numa vigília minha, quem fez a agenda foi você que me conectou ao Elcio. Então, tipo assim, muitas coisas que eu moldei em mim e amadureci como ministro, foi através da vida do pastor Arthur Gadelha, que de fato foi um professor para mim. Quantas vezes a gente já discutiu mensagem, já falei, mano, tô com ideia aqui num texto tal, e você, isso, e pá. E hoje, ver o que Deus tem feito na sua vida, existe uma frase que você falou para mim que eu nunca mais esqueci. Eu guardei no meu coração. Você falou assim, quando o aluno quer, ele supera o professor. Essa frase eu aprendi com você. Você disse isso para mim. Então, eu sempre... E superou. Tudo que eu vivi, essa frase sempre ecoou em mim. Porque não na questão de ser melhor, né? Você sabe que não é isso. Mas você foi um arqueiro. Essa é a definição que eu tenho. Sim. Eu fui uma flecha lançada, você acreditou em mim. Então, eu voei, Deus me fez voar, mas alguém foi a mão que lançou. E você foi essa mão. Aleluia. E hoje, ver Deus te levando, né, como Ele está te levando, ver o que Deus está fazendo, soprando seu nome aí nos quadrantes, e isso me dá muito prazer, me edifica muito, porque o Brasil precisa conhecer, o Brasil precisa ouvir, as nações precisam saber aquilo que eu aprendi dentro da minha casa. Orando de madrugada contigo na tua casa. Eu lembrei, o Facebook lembrou. Quanta vigília de oração. Nossa.
A gente esteve na sua casa. Eu tive o prazer de estar com o Gadelha no dia que ele conheceu a Taina. Eu vi que vocês fizeram agora 11 anos. Eu tava no dia. Tava. Eu Nova Campinas. botei pilha ainda. A gente brigava Sabe muito. o que eu lembrei também? Quando eu preguei numa vigília lá no beco do Campos Elíseos. No beco. Que você tava com terno e tênis e você não tinha condição de comprar um sapato. É a minha oferta. O que eu falei com você? Você lembra disso? Eu falei isso com ele ontem. Caramba. Eu falei, Ele fala pra mim. Não foi? Não, Não foi contigo ontem? Ele Maior felicidade quando o Renan foi. Eu falei, agora teu terno combinou com o sapato. Você, R$100 eu de lembro oferta até que eu hoje. ganhei. Você Ele me falou. deu R$100, que foi o valor do sapato que eu comprei. Foi. Eu não tinha dinheiro. Tá pregando. Pai, eu não tinha dinheiro pra pregar à pra comprar um noite e eu sapato. tô só com tênis. Aí eu nada a ver o terno dele com o tênis que ele tava. Meu pai não tinha condição, assim, né? Aquela condição de me dar um dinheiro imediato. Mas imagina, um pai correria te esperando no mês. E você me ofertou Lógico. um sapato. Eu não tinha sapato, foi você que me ofertou. Ó, pra você ver. Olha, eu falei deixa eu falar aqui, É. sabe? Ontem o Renan me ligou. Ele falou assim, filho, tá onde? Eu falei, tô na igreja. Ele, faz favor pra mim, vai no shopping. E eu preciso honrar o Arthur. Não é isso? Ele falou pra mim, porque lá atrás ele fez uma coisa por mim que mexeu muito comigo. Eu preciso fazer alguma coisa. Sendo que a gente não sabia que hoje era dia do comércio. E tava tudo fechado. E ontem não conseguimos ir por causa Hoje eu ia te da dar um horário. sapato aqui. É. Eu ia comprar. Ia só comprar que um sapato. Hoje a loja tá fechada, mas vou tentar achar ainda. Vamos ver se a gente acha uma loja aberta hoje ainda aí. Só E assim. essa lembrança, pô, deu maior felicidade a lembrança. Porque, Assim, hoje, ver as pessoas. É porque as pessoas não sabem. Né? E tanto eu quanto você, nós, isso aprendi até contigo, nós não somos de tocar trombeta. sem De dúvida. ficar Sem falando, fulano tá ali por causa de mim. Não, tem nem cara. não, pelo contrário. Às vezes as pessoas não sabem. Mas nós, nos bastidores, é a resenha. É lealdade. É lealdade. Teve uma época que todo mundo ficou querendo colocar nós dois contra. Por que o verdade. Gadelha não vai nos eventos? Por que o Renan não vai nos eventos do Gadelha? Mas, na verdade, quando a gente sai do holofote, a gente se abraça, chora, aquela ri. irmandade, aquela E resenha. eu vou te falar, sério. É porque as pessoas estão acostumadas a sempre com tomar lá da cá. Isso aí. E o que eu preciso era só de gratidão. Mais nada. Sabe por quê? Porque o dinheiro dele é dele, o meu dinheiro é o meu, a agenda dele é dele, é minha, mas só que o Deus é o mesmo. E mesmo Deus que leva ele me levou. E o prazer dele subir é o prazer de eu saber que, cara, eu consegui comprar um sapato pra ele. Então, aquele sapato que ele pregou nos Gideões, eu também tenho uma oferta ali Eu também. sou parte disso. Porque, sabe? Eu Então, sou é uma parte alegria disso. minha, pô. E é o que você falou. Só isso. Quando eu citei aqui a flecha lançada, chegou um momento na nossa vida que foi assim, literalmente. O Gadelha correndo para um lado, eu correndo para o outro. O Gadelha pregando para lá e para cá, e eu pregando para lá e para cá. Então, os nossos encontros eram esporádicos. Nossa. Né? Tanto que a gente, quando se encontra, a gente não queria sair. E eu, por exemplo, hoje aqui, tu tá falando que eu tô olhando assim, tô lembrando, tá passando um filme na cabeça. Esse podcast a gente faz na sala toda hora. Porque, tipo Toda assim, hora. O Gadelha falou uma coisa. Eu estar lá nos Gideões é como se você tivesse. Sem dúvida. Você hoje está pregando nos maiores congressos dos jovens do Brasil, é como se eu tivesse. Porque, tipo assim, não é, cara, é o pastor Arthur Gadelha. Não, cara. Cara, é o meu pai, é meu mestre, é meu amigo. Você me vê, é o meu filho. Então, tipo assim, esse é o meu sentimento. É isso que essa Todos geração os eventos não que eu entende ia. isso. Aí, olha como é que o nível da conversa é top, que a gente vai fechar a live, fechar o podcast como a gente abriu. A referências de pregador. Sim. Olha como é que é a conversa. A gente começou Verdade. com referência e terminou com referência. Então, terminando com referência. Porque, de fato, é o que a gente foi a nossa conversa. Além de termos a referência, você não me ensinou só a ter. Hoje, eu sou uma referência para muitos jovens. E eu tenho hoje esse prazer de estar recebendo você aqui como um professor, um mestre. Você sabe do meu carinho, do meu respeito, minha gratidão. Eu poderia aqui citar um monte de coisa que já aconteceu, assim, de benefícios. Não, aí não vai ter uma hora de É por isso que agora a gente vai ter que ter a parte 2 para podermos fazer aqui vai sair muito corte bom daqui. a continuidade. E para a gente poder aqui finalizar, e vamos ter que agilizar essa parte 2, porque é muita coisa boa. E, Gadelha, para te agradecer, primeiro, antes aqui de fazer aqui a parte das considerações, hoje, né, como a gente acabou citando aqui, você fez 11 anos de casado, e como é que está sendo a vida de pai,
a vida de marido. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque quando eu te conheci, Gadelha era só um pregador. Verdade. Hoje você construiu, cara, uma família. Deus foi muito hoje você bom. construiu um ministério. Verdade. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa família, Taina. Inclusive, já mandar um beijo aqui pra Taina. Pra A Taina é uma fanzona. Eu lembro que a Clarinha, cara, eu tive o prazer de cuidar da Clarinha. Você não consegue nem me pegar no colo. Não, agora ela esquece. Tá uma meninona. Cara, é um barato, mano. Um barato. Você também é pai de 2 crianças, né? Um barato. Vitor vai Vai Breve, chegar lá. breve. Chegar lá. Tô novinho. Vitor, falar pra você uma coisa, é um barato você saber que você tá indo embora, saindo pra pregar, mas quando você volta, tem uma felicidade e tem alguém te esperando. Não é? E o primeiro pastoreio não é na igreja, é dentro de casa. É saber que as filhas estão crescendo debaixo de um caminho que você sendo referência para elas. É um barato poder... Eu sou um pastor e eu quero que faça um corte dessa palavra aqui agora, porque eu sou um Arthur sem a Taina e com a Taina. Uau. Eu sou um cara de 11 anos atrás com a Taina, e sem a Taina eu sou um cara 11 anos depois com a Taina. O que eu sou hoje é o reflexo do que a Taina insistiu. Uau. E o que eu estou vivendo hoje são reflexos que a Taina insistiu. A Taina insistiu para a minha maturidade. E eu não tenho medo de falar, não. Há 11 anos atrás eu era um garoto. Então eu tinha o quê? 20 anos. 22, 23 anos. 22 anos, quando eu conheci a Taina. Eu era um menino. Eu era bom de púlpito, mas um moleque. Tinha responsabilidade, sabe? Aquele holofote, gadelha. Então você acha que você é o que você não é. Né? Quando eu conheci a Taina não ficou com esse negócio de gadelha. Ela me colocou no chinelo e falou, vamos embora, é isso aqui. Não é? Você quer viver da tua chamada, você vai ter que viver do nível da tua chamada. Você vai estudar para o teu tamanho, você vai orar pelo teu tamanho. Uau. Sabe? E não dá para você ser grande aqui dentro e não ser grande aqui no joelho. Ela me ensinou muita coisa. Uau. Então hoje eu honro mesmo, dei um carro para ela mesmo. Me mato de pagar o carro, mas eu dei mesmo para ela uma Sportage branca, que ela falou que era o sonho dela. Tá certo. E eu falei, vou dar. Aí eu falo assim, por quê? Porque quando eu tô viajando, ela tá cuidando do povo. Isso aí. Aí quando eu tô viajando, minhas filhas estão bem cuidadas. Minha roupa tá lá, minha casa tá sempre intacta. Então eu quero mandar um beijo para minha esposa, 11 anos de casado. E ela é uma referência para minha vida. São 3 mulheres que eu tenho de referência, que é minha mãe, a minha avó Ana, minha mãe Vânia, minha avó Ana, e eu já se tornou uma referência. Uau. Então, minha esposa é uma bênção, canta e prega muito, é uma pastora de excelência, mas as minhas meninas são um barato. A Clarinha, uma linda, e a Valentina é o terror da sociedade. A Valentina é o terror. Então, é uma benção, cara. Uma benção. Eu não trocaria o que Deus me deu. Eu queria um menino, mas lá em casa nós ligamos na terra. Ligado. Tá ligado no céu. Mas hoje eu não trocaria as minhas por nada. Apesar que, assim, com muito respeito, mas a sua casa sempre foi recheada de meninos, né? Você e o João. E o João. 2 meninos. E agora você, como pai... Minha mãe 2 queria um meninas. menino. Foi um presente de Deus para meus pais. Meus pais queriam... E, inclusive, muito tempo você cuidou do João, né? Como se fosse Não, um o filho. João não é meu irmão, não. O João é meu filho. Então você... Cara, João hoje está com 29 anos, mas eu trato ele como filho. acabou que você... Pau quebra, eu rebento ele. Entendeu? Mas o João é meu filho. Homenzão bonitão que o João tá, mas eu trato ele como filho. Como filho. Cara, que E minha legal. família é essa aí. Você teve muito próximo da minha família, né? Minha mãe... Tive. filho, o João eu tive por te muito chama de até irmão. hoje o João se fala nas redes sociais. Meus pais têm Eu só maior tô com saudade de ir orgulho. lá, dormir lá na casa da dona Vânia, comer alguma Vitor, coisa lá. Que Vitor, ficava eu ia para Campos Elíseos, ficava lá com o Juan, com o Renan, com o pessoal lá da área. O Renan ia lá para minha casa, dormia. Era uma coisa assim de conexão. Não era só amigos de altar. Sim. A minha casa era a casa deles. Tanto que quando eu vou pregar lá na igreja do Renan, os pais deles me tratam como filho. A mãe, o pai, me chamam de filho. Meu pai tem um carinho, uma gratidão. Assim, Teu pai me fez chorar na vigília, eu sou ruimzão de chorar. Meu filho tá vivo por sua casa. Eu falei, eu sou Cristo agora. Morri na cruz. Eu E no falei, próximo não. episódio a gente conta sobre isso aí. O povo ficar sabendo. Não, tem noção, né? Muita coisa. né? Pastor Arthur, que alegria te receber. Obrigado, mano. Obrigado. Só adoçou, só aguçou a nossa Cara, que vontade incrível, tá? Poxa, foi muito de bom. querer Sensacional, continuar esse sensacional. bate-papo. Sou muito rápido, parece que tem 20 minutos. Pena que a nossa hora aqui é limitada. passou Mas 20 Jeová, daqui a minutos. pouco vai abrir essa fronteira dos nossos horários aqui. Mas, cara, eu acho que se eu fosse avaliar
foi um dos melhores Os melhores. Poxa, que honra, que honra. Eu posso falar, eu acho que foi o melhor pra mim. Eu só não digo o melhor pra não invalidar. Não, o melhor, a galera que já o melhor, porque é o 27º. Vai tem ter outras ainda. Vamos mas- botar os mas vou ser sincero. Se tivesse um top 3, com certeza esse episódio aqui tá no top 3. Rapaz, que honra de Verdade. 27? Verdade. Tá no top 3. 27 Que só legal. o segundo episódio, fora os outros que teve. Então, tipo assim, patada tá Caramba, muito que bom, legal, muito bom. legal. Porque Legal. E vai ter que ter a segunda. Vamos embora. Segunda-feira eu tô em Ceará, mas aí eu chego cedo. Aí, ó, vambora. Vambora. O horário aqui é muito bom. Vambora. Galera, é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like e mandar pra todo mundo, porque esse é o Podcast Sem Limite. Fala, Renan. Gente, é isso aí. Continue ligado conosco. Você que chegou agora, seja bem-vindo à família Podcast. A Podcast Sem Limites. Você que já está conosco aí, continue aí, ó, interagindo muito, porque é desse nível aqui que vocês viram hoje para cima, tá bom? Que Deus abençoe. Pastor Arthur, eu queria que você deixasse aí Tuas redes sociais. Pronto. número de agenda, o que tiver aí que você queira passar para a galera, para que o pessoal possa quem não te conhece ainda poder te acompanhar. Queridos, é uma alegria poder estar aqui com esses meninos abençoados. Prazer poder estar com o Vitor, prazer poder estar com o Renan. São duas pessoas que são de extrema excelência, coração, qualidade. Deus tem usado muito e é uma honra para mim poder ouvir essas palavras deles. E dizer para vocês que vocês vão me achar no Instagram, Arthur Gadelha Oficial. Eu faço muitos cortes por dia, tem muita coisa boa lá. No YouTube, Arthur Gadelha. E Deus tem feito coisas tremendas. Se possível, o meu pedido pessoal é que você ore por mim, abençoe minha casa e sempre lembre do meu nome em oração. Deus está fazendo muita coisa. E uma coisa muito importante, pastor Renan, pastor Vitor, é o livramento que Deus tem nos dado nos aeroportos, nos aviões, nos carros. Sempre ore por esses meninos também, não é? Para que eles continuem sendo bênção, dando saúde, graça, para que possa chegar a boa palavra de Deus ao seu coração. Prazer estar com vocês. Beijo no coração. Vamos para a próxima, hein? Gente, até a próxima. Que Deus abençoe vocês. Valeu!